Existem várias outras maneiras que geram um sentido de significado na vida de uma criança. Então, que maneiras são essas? A criança poder participar da rotina da casa, a organização da casa, a criança perceber que ela está ajudando, que ela está contribuindo. O planejamento de uma viagem, por exemplo, quando uma criança contribui, colabora, dá sugestão, dá palpite, né? Opinião sobre uma determinada mudança, quando você demonstra para a criança que a opinião dela é importante. Então, todos essas possibilidades, né, que a criança tem, isso forma nela uma crença de identidade fortalecida, né? Então, essas são algumas maneiras. Por exemplo, se nós somos apresentados pelo nome, se nós estávamos na rua com os nossos pais, ou com os nossos avós, ou com nossos tios, e algum adulto se aproximou e a pessoa que estava com a gente apresentou: olha, essa aqui é a Mônica, minha filha, ou é a Mônica, minha neta. Isso gera um sentido de significado. Então, são pequenos detalhes que constrói a identidade fortalecida de uma criança. E o sentido de significado é um deles. É uma memória que pode ser fortalecedora ou pode ser uma memória disfuncional. Uma outra coisa que é muito importante também é a necessidade de segurança que uma criança tem. Toda criança tem necessidade de se sentir segura. E que coisas fazem uma criança se sentir segura? Uma coisa muito importante, eu vou falar de alguns pontos que não ajudam, que atrapalham a criança a sentir segurança. Uma das coisas que atrapalham uma criança a sentir segurança é ela ver brigas constantes entre os pais, né? Então os pais não podem se desentender, eles não podem pensar diferente, eles não podem ter uma opinião divergente. Claro que sim, eles podem, e é importante, inclusive, os pais ou os substitutos dos pais discutirem determinados pontos, determinados assuntos perto da criança. Mas essa discussão, ela precisa ter um tom de voz ameno, ela precisa ter expressão facial de tranquilidade, de respeito, de atenção, de escuta, né? É muito diferente de uma postura agressiva, da face enrijecida, com raiva, do tom de voz alterado. Então, esses comportamentos, a criança, ela faz a leitura desses comportamentos. Então, uma coisa é o casal, os pais ou os cuidadores, os substitutos, eles divergirem nas ideias. Outra coisa é eles brigarem de forma agressiva e frequente na frente das crianças, na frente dos filhos. O que acontece? Se acontece a briga, é muito importante que a criança também presencie a reconciliação. Porque se ela não presenciar a reconciliação, ela não vai entender que é importante, que é possível perdoar as pessoas, né? Ela não vai entender que na fase adulta ela também vai ter divergência com alguém, que ela também vai discordar de algumas pessoas e talvez até do próprio cônjuge, claro, né? Mas ela vai conseguir lidar com essa situação de uma forma amena também. E ela vai conseguir perdoar com facilidade, ela vai conseguir receber o perdão também com facilidade, porque ela presenciou isso. Essa memória ficou registrada para ela, de que as pessoas, elas nem sempre vão concordar em tudo, mas que é possível discordar e continuar tudo bem, né? Agora, é claro que se você consegue evitar esses episódios, se esses episódios foram evitados na nossa infância, com certeza a gente construiu uma crença de identidade mais fortalecida, né? Uma outra coisa, desautorização. Às vezes os pais, eles se desautorizam na frente das crianças. Então, se eu muitas vezes, algumas vezes pedi alguma coisa para minha mãe, então essa desautorização é maléfica. Por que ela é maléfica? Porque, pensa comigo, os pais são as pessoas que nós, como crianças, e também como adultos, é claro, são as pessoas mais importantes da nossa vida, são as pessoas que nós mais amamos.
Então, quando a mãe diz sim, você pode fazer isso, e o pai diz não, você não pode fazer isso, a criança fica perdida, isso gera insegurança, porque ela olha para um, aí meu pai tá dizendo que eu posso, minha mãe tá dizendo que eu não posso, então isso gera muita insegurança. Uma outra coisa é divórcio. Divórcio também gera uma insegurança muito grande. Por que que divórcio gera uma insegurança muito grande? Porque são as duas pessoas, como eu falei, que a criança mais ama. Então, se ela vê que as pessoas que ela mais ama, que na verdade para ela metade dela é o pai, metade dela é a mãe. Então, quando ela vê que os pais não se amam mais, ela também vai produzir crenças disfuncionais e vai se sentir insegura, né? Então, falta de disciplina na rotina também, a criança não tem horário para acordar, não tem horário para dormir, não tem horário para comer, não tem horário para o banho, para estudar. Isso tudo gera muita insegurança. Críticas contínuas, ela vê que os pais se criticam muito, ela vê que ela é muito criticada também. Então essas crítica não é construtiva não, gente. O que constrói são reforços positivos. As críticas não são positivas nem para nós como adultos, que dirá para a criança. Feedback, sim, feedback é muito positivo. Sendo um bom feedback, um feedback estruturado, com o padrão que ele exige, claro, nós vamos crescer muito, mas ele tem que ter uma estrutura, né? Então, esses são alguns pontos que geram insegurança. Eu falei da segunda necessidade básica que uma criança tem de se sentir realmente validada. A terceira necessidade é a necessidade de aceitação. A criança, ela precisa se sentir aceita nesse meio. Então, gente, deixa a Renata se apresentar, minha amiga querida de São Paulo. Toda luxo, ela é top, gente, top das galáxias. Nós não podíamos fazer essa live sem ela. Então, Renata, se apresenta um pouquinho, fala de você. Oi, pessoal, meu nome é Renata Lima, tenho 38 anos, prazer em estar com vocês. Eu sou empresária, sou mãe de 3 filhos lindos, o mais velho me salvou aqui com o celular dele. Que seria de nós se não fossem nossos filhos. É verdade. E eu tô muito feliz de poder participar. Com emoção sempre. A Ivy tá falando com emoção ou sem emoção? É sempre com emoção. É, tem que ser com emoção. E não podemos perder a fé, né? Porque eu já tava, nossa, eu falei, não acredito, minha primeira live. Ia acontecer uma coisa dessa. Mas é porque tinha que ser marcante, né, Renata? É, mas no fim dá tudo certo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Que bom que você conseguiu, que você está aqui com a gente. A Renata é uma amiga muito querida, gente, de São Paulo, uma empresária, uma mulher de sucesso, mãe maravilhosa, esposa maravilhosa, que eu conheço intimamente. Então, é uma alegria para a gente ter Renata aqui. E obrigada. eu estava falando sobre as necessidades básicas de uma criança, que foram as necessidades que todos nós temos, que formou a nossa identidade, né? Então, eu falei da primeira, que é a necessidade de sentido de significado, ou seja, a gente sentir que a gente pertence àquela família, que a gente é bem-vindo naquela família, né? Depois eu falei da necessidade de segurança, que é muito importante, e eu falei que as crianças, elas precisam se sentir seguras, e para isso tem algumas coisas que acontecem, que geram segurança ou não, geram insegurança, né? E eu estava começando a falar da necessidade de aceitação, que todos nós temos, e essa necessidade veio também, tem raiz na infância, né? Essa raiz da infância aconteceu como? Aconteceu com olho no olho, com conexão, né? Verdade. Se a gente teve conexão, se a gente foi expressar algum sentimento ou falar de alguma coisa, compartilhar alguma coisa com os nossos pais ou com os nossos substitutos, nossos cuidadores, e eles prestaram atenção
atenção na gente, né? Pararam tudo que eles estavam fazendo e ficaram atentos a nós, eles se conectaram conosco. Ai, quanto coraçãozinho, obrigado. Pode mandar coraçãozinho, manda aviãozinho, convida seus amigos, esse conteúdo é muito importante. Então, se eles se conectaram conosco, a gente fortaleceu essa necessidade de aceitação e ela foi suprida. E hoje, mais do que nunca, a gente percebe que as crianças, elas são muito carentes disso, né? Sim. E nós estamos muito conectados à internet, essas coisas, então a gente está muito devedor disso. E você percebe que quando a gente dá atenção, é diferente, né? E eu estou fazendo bastante esse exercício com os meus filhos aqui em casa, porque eu sinto que eles realmente necessitam de atenção, do olho no olho, e eu estou sentindo realmente muita diferença. Faz muita diferença. Uma outra coisa também, além do olho no olho, olha, parabéns, Renata, porque nesse momento realmente as pessoas têm ficado muito ligadas à internet, a gente está o tempo inteiro com o telefone na mão, né? Então, às vezes, a gente não se conecta mesmo com quem está à nossa volta. Às vezes não é nem filho só, é marido também, até os amigos. Às vezes a gente está ali numa mesa com os amigos e a gente está conectado mais com o telefone do que com a pessoa em si, né? Abraço frequente, se a gente recebeu abraço frequente, obrigado pelos coraçõezinhos, gente. Se nós recebemos abraços frequentes, nós também sentimos aceitos, a nossa crença de aceitação foi fortalecida, uma escuta refinada, né? Como eu falei, se tudo parou para nós sermos escutados, se os nossos amigos foram aceitos em casa, quando a gente tem aquele amiguinho querido da infância, né, que é o melhor amigo, se ele foi aceito em casa, se a gente teve liberdade de brincar com esse amigo, então tudo isso gerou em nós, supriu em nós essa necessidade de aceitação e fortaleceu a nossa crença de identidade. Uma outra necessidade muito importante é a necessidade de reconhecimento, né? Quem de nós não chegou em casa, talvez, com uma prova que a nota era boa e, às vezes, a mãe ou o pai ou enfim, o substituto, né? Pegou aquela prova e falou, nossa, não fez mais que a sua obrigação. Né? Então, assim, ou então, nossa, parabéns pela nota. Quando a gente recebe esse tipo de comentário, o que acontece? A nossa crença de identidade, ela é abalada também, porque não foi reconhecido ali o nosso esforço, o nosso empenho, a nossa entrega, né? Talvez a gente ficou assim um dia sem brincar, aquele dia que era importante, todos os amiguinhos estavam brincando, a gente deixou de brincar porque estava estudando para a prova. Então, não foi validado aquele esforço, né? Foi validado o resultado. Parabéns pela nota que você tirou. Mas aí está sendo reconhecida a nota, não está sendo reconhecido você como pessoa, como indivíduo, como criança. Né? Esse é um exercício também que a gente está fazendo aqui em casa e de reconhecimento mesmo e de apontamento realmente, de falar, olha, tá vendo? Aqueles dias que você ficou sem jogar, aqueles dias que você ficou sem TV, valeu a pena você ter estudado pela nota que você teve, foi de acordo com o seu merecimento. Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas para merecer outras. Então, valeu o seu esforço. Então, é um exercício também que está sendo aplicado aqui em casa com as crianças, referente a isso também. E você vê que eles devem se sentir muito diferente, né, Renata? Quando você valida, quando você reconhece, né? Esse com certeza, é um outro comportamento. É um outro comportamento, com Porque certeza. muitas vezes a criança tem um comportamento inadequado, ela começa a emitir comportamento inadequado para ser notada, para ser vista, né? Aí ela pode começar a tirar nota baixa, ela pode começar a implicar com o irmão, pode começar a desobedecer, porque ela está querendo ser vista. Então, começa a criança, quando quer chamar a atenção de alguma forma, é porque alguma coisa está errada, né? E eu percebi que o Oliver, o meu filho do meio, ele queria chamar muita atenção.
E assim, com trabalho de terapia, e foram feitos alguns apontamentos, e aí a gente percebeu que esse trabalho assim de dar atenção, de olhar no olho, fez realmente muita diferença. Que ele está com um comportamento bem diferente do que ele estava antes. Que maravilha, eu fico muito feliz por isso, muito feliz mesmo. É A inacreditável, Cristina, porque às vezes você recebe uma informação dessa e fala, mas será? Ai, não é possível. Mas aí você uma começa coisa a tão fazer os simples. exercícios, né? Que é dado, e ó, começa a observar, faz isso, faz esse jeito, e você vê que o comportamento da criança mudou, você fala, não, realmente tem razão, faz realmente diferença. Isso mesmo. A Cristina Luz Fraga, ela está perguntando, e quando a criança não teve nada disso, dava o máximo, por medo dos pais? Então, Cristina, sua pergunta é muito pertinente, ela é muito importante. Na verdade, essa live é uma live, esse primeiro episódio que a gente está fazendo hoje, ela está falando para. O tema dela é Identifique Suas Memórias. E é isso que aconteceu com você, né? Você identificou suas memórias de infância. Como que era a sua entrega e você, como você se sentia com essa entrega por medo dos seus pais. Provavelmente deve ser isso. O que acontece? Eu vou falar muito, eu vou entrar muito nesse tema amanhã, porque amanhã, a live de amanhã, como é uma série de lives, a live de amanhã vai falar sobre ressignifique suas memórias. Então, eu vou me aprofundar bastante nesse tema e vou explicar o que pode ser feito, né? E como a gente muda isso. Mas só para aliviar seu coraçãozinho por hoje, eu quero te dizer o seguinte: os nossos pais, como eu falei no início, né? Eles não, claro que não, eles não foram perfeitos, assim como nós, como pais, também não somos perfeitos, né? Mas com certeza absoluta, eles fizeram o melhor que eles tinham, né? Eles entregaram o melhor que eles podiam, eles fizeram o melhor que eles podiam com o que eles tinham. Então, com o conhecimento que eles tinham, com a experiência que eles tinham, né? Então, eles também foram vítimas de outras vítimas. Porque hoje a gente tem muito acesso, a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso a conhecimento à primeira mão. Mas antigamente, não tão antigamente assim, né, que eu não sou tão velha assim, mas um tempo atrás, eles não tinham o acesso que a gente tem hoje, né? As facilidades que nós temos hoje. Então, Cristina, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas acalma seu coração, que amanhã eu vou fazer essa entrega para você. Espero você aqui para fazer essa entrega para você com muita propriedade, com muito conteúdo, tá bom? Então, essa necessidade de reconhecimento é fundamental, como a Renata falou, ela tem aplicado esse reconhecimento na vida da família dela, dos filhos dela, ela tem visto resultados fantásticos, né? Uma outra necessidade, que é a quinta necessidade, é a necessidade de disciplina. Quantos de nós tivemos essa necessidade na infância e ela não foi atendida ou ela foi exagerada, né? A disciplina ela é muito importante. Como que ela funciona? Ela é linkada ao amor. Por que ela é linkada ao amor? Porque não também é resposta, né, gente? Já pensou se quando crianças, tudo que nós quiséssemos, nós tivéssemos pais extremamente permissivos o tempo todo, nós não nos sentiríamos amados, certeza absoluta. Então, Olha, não. Fala, Renata. eu vou ser bem sincera, eu não tinha disciplina na minha infância. Não tinha disciplina na minha infância. E isso E aí, gerava em você que sentimento? Era sentimento de ser amada ou não? sinceramente, não. Isso mesmo. Quando Porque não vira se uma tem bagunça, disciplina... entendeu? Vira uma bagunça. E hoje, aqui em casa, eu sinto a necessidade de ter uma disciplina. Tanto é que quando começou a pandemia, a gente ficou meio que sem disciplina. Ficou uma bagunça. Sim, E eu sim, falei porque assim, não, desorganizou isso não mesmo a pode mente ficar da assim. gente. Se desorganizou. E aí eu falei, não, a gente tem que colocar no papel tudo como que vai ser agora. E aí as coisas começaram a se encaixar de novo. Porque não Que dá bom. para uma casa não ter disciplina. Não funciona, para mim não funciona. Isso, E as crianças também, elas isso. se sentem mais seguras com disciplina. Com certeza, absoluta. Né? Então, ó, tem aí uma dica muito importante que a Renata tá dando. O que ela fez, gente? Ela colocou no papel.
ela colocou no papel uma rotina, ela estabeleceu uma rotina no papel. E aí as coisas foram Exato. entrando novamente em ordem, né? Então, essa é uma Isso. necessidade muito importante. Agora, também a gente tem que ter cuidado, porque é igual sal na comida, né? Se a gente coloca uma quantidade de nãos muito exagerada, a mesma coisa, a gente colocar muito sal na comida, além da conta, a gente não vai conseguir digerir a comida, comer a comida, né? Outro Isso. dia, meu marido fez um prato especial para mim, que eu adoro, e ele colocou uma pimenta vermelha. Só que ele achou que essa pimenta era coloral. Imagina, gente. Que sabor que essa comida não ficou. Olha, eu não consegui comer, foi muito engraçado. Porque, coitadinho, ele foi, não, eu faço outra, eu faço de novo. Eu achei que era coloral e não era pimenta, igualzinho coloral. Então, a mesma coisa acontece com os nãos. O não em excesso, ele exagerado, ele também ele despotencializa a criança. Ele faz com que a criança ela se sinta inadequada. Então, não constrói uma crença de segurança, né? Não fortalece a crença de identidade que ela tem e ela não se sente segura. A sexta necessidade é a necessidade de amor. Gente, se nós não tivéssemos sido amados, né? Porque tem amigos também aí presentes na live, nós não sobreviveríamos. Certeza absoluta. A gente só sobreviveu porque a gente foi amado. Ou bem amado, ou mal amado, né? Com falhas, com erros, sim, mas nós fomos amados. Verdade. Então, essa certeza a gente precisa ter, porque o amor, ele é tão essencial quanto o alimento para uma criança. A criança não sobrevive sem amor. Obrigado pelos coraçõezinhos, gente. Eu amo receber esses corações, fico toda empolgada. Então, tem algumas formas de atender essa necessidade da criança também, que provavelmente aconteceu conosco, né? Não tem nada mais importante, e isso a gente pode falar com propriedade, não tem nada mais importante do que o amor dos pais um pelo outro. Esse amor que os pais sentem um pelo outro e demonstram um pelo outro, esse amor é o que faz com que a criança se sinta amada. Por quê, Mônica? Porque, veja, a criança, ela entende que metade dela é o pai e a outra metade dela é a mãe. Então, se ela observa que os pais não se amam, ela começa a perder o amor próprio também. Ela não se sente amada. Então, isso é muito importante, esse amor operacionalizado, esse amor que é entregado visivelmente perto das crianças. Então, provavelmente nós vimos isso ou não, porque alguns de nós somos filhos de pais separados. Talvez por algum período de tempo a gente assistiu o amor, por outro período de tempo não assistiu o amor. E se isso aconteceu, a gente pode identificar como eu me sentia quando eu via, percebia que eles se amavam e como eu me sentia quando eu percebia que eles não se amavam, né? Então, isso construiu também em nós, na nossa crença de identidade, construiu também, talvez, uma crença de baixa autoestima, de pouco amor, pouca quantidade de amor oferecida de nós para nós mesmos, né? É engraçado você falando isso, que eu nunca li sobre isso, né? E aí me fez pensar que, de repente, por isso que muitas crianças, de repente, ela, num lar que foi destruído, elas crescem um pouco destabilizadas, né? Porque se quebra esse elo, né? E aí, de repente, assim, eu sou filha de pai separado por 2 vezes. Então, às vezes, por isso que às vezes a gente tem algumas coisinhas para resolver e a gente, né, não sabe o porquê, mas é por isso. São coisas que se quebraram lá atrás, né? Exatamente. São memórias disfuncionais, sentimentos que foram quebrados, né? Lá na infância. E isso gerou uma memória. E as memórias, elas são geradas com experiências de vitória e com experiência de fracasso, né? Sim. Então, e eu percebo que quando eu tô com o Marcelo, que a gente tá fazendo um carinho no outro, tá abraçadinho e tal, as crianças ficam empolgadas, elas ficam felizes. Elas têm um comportamento diferente. sem dúvida, sem dúvida.
Porque se a gente for olhar para nossa experiência, nossa história de vida, o que nos serviu de experiência negativas, a gente não precisa repetir. Eu sei que é difícil isso, porque como essas memórias elas ficaram linkadas lá na nossa mente, e amanhã, e depois de amanhã, até sábado, a gente vai trabalhando essas memórias, né, que foram memórias disfuncionais, nós vamos falar sobre isso também, como eliminar essas memórias disfuncionais, como reprogramar nossa mente, a gente vai estar falando de tudo isso. Mas o que que acontece? Quando a gente, se os nossos pais foram firmes, não. Por que não? Vamos explicar esse não? Por que não, né? É tão simples explicar, não, você não vai, porque hoje está muito frio, então você vai ficar resfriada, por isso que o meu não é uma resposta válida. E ponto final. Você não precisa também dizer, é porque eu já disse que não e pronto, acabou. Né? É importante você justificar. Porque quando Verdade. você justifica, você cria filhos também que são argumentativos. Eles não vão aceitar qualquer resposta do universo. Eles vão querer saber por que o universo está oferecendo aquele não, aquele feedback negativo, né? E hoje, na Então, verdade, as crianças não aceitam não por não, né? A verdade exato. é essa. Eles não aceitam não por não. Então, quando você for falar não, você tem que explicar o porquê. Tem que explicar o porquê. Porque não é resposta, é só o não puro, né? A Su Generoso tá falando, essa é minha amiga Renata, top! É isso aí, Su, ela é top mesmo, eu concordo com você. Viu a Su falando que você é top, é mesmo. Tem uma pessoa aqui que está com o número 36.024.019. Eu não sei quem é, porque não tem o nome. Mas ela está dizendo assim, minha mãe algumas vezes me corrigia e me fazia prometer que eu não ia fazer algo que eu nem tinha feito. Então, assim, eu não entendi muito bem. Eu acho que, assim, minha mãe algumas vezes me corrigia e me fazia prometer que não ia fazer algo que eu nem tinha feito. Né? Então, assim, eu acho que essa pessoa, que eu não tenho nome aí, infelizmente, não posso me dirigir a ela, quis dizer assim, que antes de acontecer algum problema, a mãe já reforçava o não. Né? Então, dependendo da forma como isso era feito, era positivo. Se era em forma explicativa, se era em forma construtiva, em forma de diálogo, com mansidão, com sabedoria, né? Aí tudo bem, problema nenhum. Agora, se o não era implantado antes mesmo da criança nem saber os motivos pelos quais ela estava recebendo aquele não, e os motivos pelos quais ela tinha que fazer aquela promessa, então era disfuncional, com certeza, né? A Oziel falou assim, que óculos lindo esse da Renata. Aí, Renata, seu óculos está fazendo sucesso. Obrigada! A Simone está falando, assunto riquíssimo, parabéns, obrigada, Simone. A Andréia está dizendo assim, meus pais não se amavam e depois que se separaram, minha mãe passou a odiar meu pai. Muito cuidado com isso. Todos nós somos sujeitos a isso, esse sentimento. Todos nós. Ninguém está livre disso. Porque o amor e o ódio, ele caminha paralelo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque realmente quem sofre mais numa situação dessa, apesar do casal, quando se divorcia, também sofrer, os filhos são os mais afetados, por causa do que eu expliquei, né? Quando eles percebem que os pais não se amam mais, eles se culpam, eles se abarcam disso. Eu não fui suficiente para os meus pais se amarem. Não tem nada a ver com a criança, mas a criança entende que ela talvez tenha sido o motivo da insuficiência, da falta de amor entre os pais, porque os pais são referência para ela, né? E como eu falei, como metade da criança é a mãe e a outra metade é o pai, então ela sente que ela foi abandonada. Verdade. Quando o amor não existe mais entre eles, ela sente que ela foi abandonada, que esse amor não está mais sendo estendido a ela, né? E que talvez por alguma razão ela não está recebendo mais esse amor, né? A Flávia está dizendo, a minha filha argumenta tudo. É
Andréia de Souza está dizendo, meu pai adoeceu de câncer e eu cuidei dele depois que ele faleceu, entrei em depressão. É uma experiência muito dolorosa, realmente. Eu sinto muito por essa experiência, Andréia. É muito dolorosa essa experiência. Eu, como falei no começo da live, eu fui criada pelos meus avós, eles foram minhas referências de pai e mãe. E minha avó, ela adoeceu muitas vezes, ela teve câncer várias vezes, pelo menos umas 3 vezes. E eu acompanhei também todo o sofrimento, toda a dor que a minha avó sentia e sofria, as idas e vindas dela do hospital para casa, de casa de volta para o hospital. Isso foi muito traumático para mim. Mas a minha avó, ela deixou um legado para mim muito importante, e foi um legado de fé, porque eu vi algumas vezes a minha avó ser curada, né? E eu quero falar disso nesse último momento, que é a última necessidade, porque eu elenquei 7. A criança tem várias necessidades, né? Mas eu elenquei 7 necessidades básicas. Então, a última é a necessidade que uma criança tem da presença de Deus na vida dela, né? Eu costumo dizer que Deus, ele tem o tamanho que só ele, é um tamanho perfeito de encaixe dentro de nós. Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente tem um vazio. E é um vazio muito grande, né? É um vazio que às vezes não é preenchido com os amigos, não é preenchido nem por pai e mãe. Às vezes é um vazio que é só nosso, que a gente não tem nem explicação. Às vezes uma espera muito longa por algo acontecer de bom. Às vezes a cura para uma saúde, né? Que a gente está dependendo de um médico ou de vários médicos, mas a cura não acontece. Às vezes um luto. Então, assim, Deus, ele tem esse tamanho perfeito desse vazio que às vezes a gente tem dentro da gente, que é um vazio que gera muita angústia, né? Então, por isso a criança precisa de Deus, porque Deus é um pilar fundamental, assim como o oxigênio é fundamental para nós, pelo menos eu, Mônica, acredito nisso. Porque quando eu acredito que eu sou uma filha de Deus, que eu fui criada à imagem e semelhança dele, né? E quando eu penso naquela escritura em Filipenses 4:13, que fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então, isso realmente me fortalece, me empodera e preenche aquele buraco, aquele vazio, que muitas vezes não tem nada que preencha. Não tem o melhor amigo que preencha, né? Não tem uma palavra do pai ou da mãe. Não tem um profissional até da área da saúde, mesmo um psicólogo, um coach. Às vezes é um lugar que é só mesmo de Deus, né? Então, a criança precisa, né? Toda criança, ela precisa de Deus. A Andréia Souza falou aqui, não tive amor dos dois, tanto que até hoje nós, filhos, não conseguimos nem transmitir amor. E eu tenho 2 filhos e sufoco eles com o meu amor e cuidado. Somos evangélicos. Então, Andréia, olha, seja bem-vinda. Essa estrutura de lives, essa série que está começando hoje, ela está acontecendo para pessoas como você e eu, né? Para pessoas como todos nós, porque todos nós temos muitas dores, né? E temos mazelas, nós temos crenças disfuncionais, nós temos crenças fortalecedoras também. Nossa base, a nossa identidade, ela foi formada assim, através das nossas dores. Mas também, se não fossem essas dores, nós não nos tornaríamos as pessoas que nós nos tornamos, né? Pensa bem, Andréia, olha o que você escreveu. É um pouco triste, sim, tem um lado que é triste, mas por outro lado, tem uma fortaleza. Tem aí uma disfuncionalidade, que você disse, eu não fui amada nem pelo meu pai, nem pela minha mãe, mas você está trazendo um conteúdo muito importante. Você está dizendo, eu amo tanto os meus filhos, que eu até sufoco eles. Às vezes acontece isso com a gente, né? Se a gente recebeu muito não, a gente tem a tendência a repetir esse comportamento ou então a ser muito permissivo, dizer sim em excesso. Toda hora sim, 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 né? Então, a gente sente que é uma pena, gente, está acabando o nosso tempo, mas assim, fica com a gente, vem para cá. Amanhã nós temos uma segunda Passou voando!
Passou voando, viu, Renata? Não falei com você que é assim, ó, um estalo de dedos. Então, mas amanhã a gente vai ter continuidade, a gente vai dar continuidade a esse tema. Muito obrigada por todos os coraçõezinhos. Obrigado pela presença de vocês aqui. Gratidão. Gratidão, Renata, por você ter aceitado o meu convite, estar aqui comigo nessa noite, hoje. Aqui nos Estados Unidos é tarde ainda. Obrigada a você. Foi muito gostoso ter vocês aqui, falar, né, de coisas que são tão importantes, porque, na verdade, gente, esse projeto, ele nasceu de um desejo do meu coração. Eu falei isso no começo, vou repetir, né? Ó, Marilza, parabéns, Mônica. Obrigada, Marilza. Gratidão por sua presença. Esse projeto, ele foi construído, foi preparado com tanto amor, tão bem pensado, com tanto carinho, porque, na verdade, o objetivo desse projeto é fazer com que vocês alcancem o pódio da felicidade de vocês. E eu sei que existe um passo a passo. A gente não consegue chegar no último degrau da escada sem subir o primeiro degrau. Então, é por isso que é uma série com 5 lives. Depois nós vamos ter mais episódios para frente, mais conteúdo. Então, chama seus amigos. Se isso contribuiu com a sua vida, manda um aviãozinho aí para aquele amigo, ou para aquela amiga, ou para alguém da sua família que sente muita dor, que tem muita mágoa, que tem memória disfuncional. Contribua com essas pessoas, porque o meu objetivo aqui é esse. A minha entrega aqui é essa. O meu objetivo, o meu propósito é contribuir com a vida de pessoas que não se sentem felizes, que não se sentem amadas, que sentem que tem uma história triste e que isso não pode se desfazer. Isso não é verdade, gente. Se você está aqui é porque você precisa desse conteúdo, é porque você merece esse conteúdo. Então, parabéns por estar aqui. Mais uma vez, gratidão por sua vida, por sua presença. Eu espero ter contribuído com você. Realmente eu espero. O Jorge está falando, Thelma, minha esposa, é muito grata por você existir. Manda beijos. Olha, Thelma, eu estou mandando milhões de beijinhos para você. Muito obrigada. Eu também sou muito grata pela sua vida, pela sua existência. A Thelma faz parte da minha história quando eu comecei, anos atrás, mais de uma década, como psicóloga. Né? Ela fez parte da minha história. Muito obrigada. A Fuxique Artesanatos. Ai, que delícia, eu amo artesanato. Tá dizendo assim, amei, Mônica, você é muito especial. Muito obrigada mesmo. A Vilma Cristina, que é minha amiga do coração, tá dizendo, estou muito orgulhosa de você. Obrigada, Cris. Eu chamo ela de fofa. Obrigada, fofa, minha fofinha. A Cristina Luz está dizendo, gostei demais. A Demuné Rodrigues está dizendo, amei a live, muito obrigada. A Lude está dizendo, excelente. A Flávia, aqui já são 00:55, porque ela está lá do outro lado do oceano. Obrigada por você estar aqui com a gente nesse horário. Então, gente, olha, eu vou ter que ir terminando. A Dani Dominguete está falando, Mônica, desculpa por entrar atrasada, mas eu ouvi que terá mais. Sim, vai ter mais. Fica com a gente. O Moroni está dizendo, estou ansioso pela sequência das lives. Gente, muito obrigada. Um beijo no coração. Renata, gratidão pela sua vida, por você ter estado aqui comigo. Foi maravilhoso. Obrigada. Presente essa tarde, essa noite. E vamos continuar. Amanhã, no mesmo bate-local, aqui no Instagram, às 20 horas do Brasil e às 7 p.m. no horário de Nova York, né? A gente colocou o horário de Nova York para todas as pessoas que estão nos Estados Unidos poderem se localizar. E a gente volta amanhã para dar continuidade a essa série maravilhosa que tem como propósito fazer com que sua vida valha ainda mais a pena, com que sua estrutura emocional seja ajustada. Oi, Renata, falhou. Amém, muito obrigada. Vai ser. Muito obrigada pela oportunidade, foi muito gostoso participado. E vamos trabalhar. Vamos sim.
pegar firme para a gente Sim. chegar. Obrigada Isso por mesmo. participar. De nada, Renata, de nada. Eu que agradeço a sua Né? presença. Um beijo grande. Um beijo para todos vocês, Beijo, gente. obrigada. Cristina, Dani, Léo. Tchau. Até amanhã, às 8 da noite, no horário de Brasília. Tchau.